Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá então, quem quiser acompanhar o livro, vamos iniciar a aula de história. Vou colocar aqui para vocês o capítulo 18, a aula hoje, tá? Então quem quiser acompanhar pode abrir aí o livro, quem quiser fazer alguma anotação, alguma coisa durante a aula, tá? Nós vamos falar hoje sobre o fim da monarquia, tá? O que a gente vai falar especificamente? Como, né, foi esse processo de encerrar a monarquia no Brasil e se instaurar uma república, tá? Vamos né, deixar claro aqui. O que a gente estava estudando nas outras aulas? O processo desde o Brasil colônia, desde que a família real vem para o Brasil, né, e fica Dom João, depois Dom Pedro I, aí Dom Pedro I volta para Portugal, tudo aquilo que a gente viu esses dias mesmo, e fica então Dom Pedro II aqui, aí vem o período da regência, né, até que Dom Pedro II assume o golpe de maioridade. E a gente viu um pouquinho de como foi, né, esse reinado de Dom Pedro II. Nessa aula a gente vai ver o final desse reinado, tá? Então, o que seria a monarquia? Um rei no poder. E isso vai acabar nesse capítulo. E o que vai acontecer? Então, vai se instaurar no Brasil a república, que é o que a gente tem até hoje. Né? A república é o quê? Um presidente no poder, tá? Então, a gente está falando disso, de política. Quem sai, né, do cargo político principal do Brasil e quem entra, mudando drasticamente essa maneira de governar. Bom, saindo então monarquia de Dom Pedro II, entrando república, certo? Então a gente vai ver essa transição nesse capítulo de hoje, beleza? Então aí tem alguns principais motivos, tá? Que foi deixado aí para a gente estudar, né? Por historiadores, muitos pesquisadores. Então eles acreditam que teve alguns motivos principais, tá? Que é a questão religiosa, a questão militar e a questão, gente, da abolição da escravidão, tá? Isso também, que a abolição foi feita durante o reinado aí de Dom Pedro II, né? E isso vai acontecer que todos aqueles cafeicultores, todos aqueles donos das fazendas que tinham, né, os escravocratas, que eram donos de escravos, eles ficaram contra, né, essa monarquia, porque eles não aceitavam também. Então, foram vários fatores que foram acontecendo, né, que as pessoas começam a ser contra o monarca e resolvem tirar ele do poder. Tá? Não resolve só tirar o monarca, tem que tirar a monarquia inteira, porque senão o reinado passa para o próximo filho. Então, o que eles têm que fazer? Jogar logo um outro tipo de governo para tirar a família real por completo do Brasil. Tá? E é isso que vai acontecer quando eles vão colocar a república. Tá? Hoje a gente imagina, né? Poxa, será que república dá mesmo certo? Será que está dando certo as repúblicas no Brasil? Todos os presidentes que passaram por aqui até hoje mudou alguma coisa? Será que foi mesmo bom para o Brasil? Já ouvi alguém me dizer para mim, será que se não fosse a monarquia até hoje o Brasil não seria melhor? Difícil de saber, né, gente? Mas, né, cada um aí tem o seu ponto de vista. Não tem como mesmo a gente analisar isso, porque também poderia ter vindo muitos reis aí e que fizessem algumas coisas ruins, né? Não tem como saber. Mas, hoje em dia, a república é questionada sim, tá? Bom, porém, né, a república já foi para muitos a salvação, então, do Brasil, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver aí a monarquia chegava ao fim, né? Então, aos poucos, ela foi chegando ao fim. O que vai fazer com que essa monarquia realmente chegue ao fim? Muitos partidos políticos vão sendo criados, tá? E muitos políticos estão contra o rei, tá? Por quê? Porque o rei, né, o Dom Pedro II, ele tinha o poder moderador, que ele mandava em tudo e em todos. Ele escolhia todos aqueles políticos que iam trabalhar com ele. Ele tinha o poder total.
tá? E a maioria, então, dos políticos, né, queriam ter mais autonomia, queria ter mais poder político, e o rei não deixava. Então aí a gente começa a perceber que é uma disputa de poder, tá? Infelizmente, não é nenhuma disputa para melhorar o Brasil, para melhorar a condição de vida do povo. Não. A disputa é por poder, tá? Bom, então, tinham-se dois partidos políticos principais, o conservador e o liberal, tá? E o liberal queria mesmo o fim da monarquia, queria mesmo instaurar a república, tá? Muitos dentro desse partido queria, né, um dos principais fatores que eles buscavam, que eles queriam era a descentralização do poder, ou seja, tirar o poder total da mão desse monarca, desse rei, né, e deixar que as províncias ou os estados, como a gente fala hoje, tivesse um poder mais autônomo, né? Que cada estado pudesse criar suas próprias leis, suas próprias regras, né? E não seguir diretamente as regras do monarca, tá? Então eles queriam um controle político na mão das elites, certo? Por quê? Porque eles queriam ter maior poder político e as elites, as pessoas ricas, né, que se envolviam na política, queriam ter cada vez mais poder. Tá? E até aqueles que não estavam envolvidos na política, eles queriam uma chance, né, de estar ali no poder político também. E se o poder político passasse para a mão dessas províncias, eles iam também fazer parte dessa política, tá? Essa ideia, então, é conhecida como federalismo, tá? Então, o poder político ter maior autonomia dentro de cada província, de cada estado, é chamado de federalismo. E era então o quê? O Partido Liberal buscar. Bom, já o Partido Conservador, ao contrário, eles apoiam o monarca, né, e querem que o poder continue na mão do rei, tá? Que o poder continue centralizado na mão de uma única pessoa, tá? Então essa era a principal diferença, divergência entre esses dois partidos. Dentro do Partido Liberal, começou a, né, muitas pessoas ali se reunirem, enfim, e montar novos partidos políticos, tá? Com ideias liberais. Aí monta, então, o Partido Liberal Radical, depois se tornando o Partido Republicano, ou seja, esse partido vai lutar para tentar instaurar a República no Brasil, certo? Então aí a gente vai vendo alguns trâmites acontecendo dentro da própria política, né, para dar o golpe aí, tirando o monarca, certo? Depois acaba, dentro dessas outras províncias, né, desses estados, acaba surgindo mais partidos políticos, cada vez mais gente, né, apoiando esse partido liberal e buscando, então, a república. Principalmente quem, gente? Profissionais liberais, comerciantes, funcionários públicos, estudantes, tá? E era controlado, quem mandava e controlava eram os cafeicultores, ou seja, a elite, quem tinha muito dinheiro, tá? Quem dominava ali toda a economia do Brasil queria também ter poder político, certo? Outro ponto, né? Então, um ponto a gente já viu, que são os próprios políticos. Outro ponto é uma certa rixa, uma certa briga, um certo ali, né, desentendimento com a Igreja Católica, tá? Lembrando que o Brasil todo praticamente era católico, né, e o que a Igreja Católica falava tinha muito peso na população, certo? E o rei queria mandar até dentro da Igreja Católica. O próprio rei, né, Dom Pedro II, escolhia os bispos, escolhia os membros da igreja, né? E a própria igreja às vezes não se sentia confortável com essa situação, tá? E alguns membros da igreja que o Dom Pedro indicava, né, às vezes seguia a maçonaria, porque dizem que Dom Pedro ele era maçônico, ele seguia a maçonaria, tá? E alguns desses membros da Igreja Católica que ele indicava continuavam seguindo a maçonaria também,
tá? E para Dom Pedro isso era muito normal, muito comum, mas para o clero, né, dentro da Igreja Católica, isso não podia, era proibido. O Papa direto lá do Vaticano não permitia isso. Então, o que a Igreja fez? Castigou, né, esses membros da Igreja que participaram da maçonaria. E Dom Pedro não gostou disso. Aí começou aí uma certa briga, vamos dizer assim, do rei com a Igreja Católica. E isso começa a enfraquecer também a monarquia dentro do Brasil por causa da força que tinha, no caso, nessa época, a Igreja Católica sobre a sociedade. Tá? Então começa aí uma certa antipatia, né? E os poderes vão acabar sendo um pouco divididos. Bom? Então, outra questão é a questão religiosa, tá? Que muitos, né, se mantêm no poder político dependendo aí de acordo com sua religião, acaba ganhando muitos votos, né? Envolve religião com política, e isso acontecia na monarquia, né? Tanto é que hoje a gente tem um Estado laico, né? Na época não era, na época tinha que ser católico, todo mundo tinha que ser católico, e aí dá essas brigas, né, de igreja com política, e acharam melhor, né, não há muito tempo, separar a religião de política, né? E colocar o Brasil como um Estado laico. Cada um segue a religião que quer, cada um tem a liberdade de seguir o que quer, religiosamente, tá? E o Brasil é assim, tá? Então, se você vê alguma notícia, alguma outra coisa aí que são contra, né, algum tipo de religião, a gente não pode aceitar, tá? O nosso Brasil é laico, ou seja, você pode seguir qualquer tipo de religião. Ou se você falar que é ateu, que você não acredita em nenhuma religião, você também tem que ser respeitado dentro do Brasil, tá? Então, é aquela questão de, nossa, aquela religião é ruim, aquela é outra, aquela intolerância religiosa, isso já não pode mais acontecer dentro do Brasil, porque nós, por lei, somos um país laico, livre, com qualquer liberdade que você quiser, religiosa, tá bom? A gente tem que respeitar qualquer tipo de religião, tá? Segundo a lei, tá bom? E segundo a princípios morais também, éticos, né, gente? Quem somos nós para julgar aí o que a pessoa quer acreditar ou não, beleza? Bom, e aí tem a questão da abolição. Outro ponto, tá? Que vai fazer a monarquia ficar fraca dentro do Brasil. Por quê? Porque o rei, né, o Dom Pedro II, ele era apoiado, né, pelos ricos, certo? Porque, gente, quem gira a economia, quem mantém a riqueza do país, até do próprio reinado, da monarquia, quem sustenta todo o luxo, quem sustenta essa alta cúpula aí, né, do Brasil, né, durante a monarquia, são os cafeicultores, tá? O carro forte aí são os cafeicultores, tá? O carro-chefe que comanda, que guia a economia. Bom, esses cafeicultores, por causa da abolição da escravidão, né? Poxa, eles perderam muito dinheiro quando libertaram os escravos. Graças a Deus libertaram, né, gente? Mas para os cafeicultores isso foi ruim, né? Eles perderam muito dinheiro. Eles queriam ser indenizados. Ou seja, eles queriam que a monarquia, né, que o governo, pagasse para eles o quanto eles tinham gastado e os prejuízos que eles teriam. Só que a monarquia não pagou, tá? Não teve indenização nenhuma. Então, o que aconteceu? Eles se revoltaram e se voltaram contra o monarca. Bom, já que a gente não tem a ajuda do monarca, a gente não precisa ajudar ele também, então vamos tirar ele de lá e vamos nós pegar o poder. É mais ou menos nesse sentido, tá? Os ex-escravos também, achando que tivesse liberdade de ter apoio do governo, apoio da monarquia, apoio aí para ter uma melhor condição de vida, né, uma guia, mas não. Eles foram totalmente excluídos da sociedade, ninguém se importou com eles, né? Pelo contrário, eles queriam mais ficar longe desses ex-escravos, que ficaram marginalizados, que ficaram, né, nas periferias, aí para as favelas, né? Tinha que roubar para poder comer, roubar para viver, aí começa, né, esse já preconceito forte, né, que a gente tem no Brasil contra negros e pretos, né, que fala hoje. Bom, o que acontecia então? Esses ex-escravos, né, ficaram à margem da sociedade, foram meio que obrigados a roubar para viver, para comer,
tá? Não tinham onde morar, então faziam seus barraquinhos distantes das cidades, eles não podiam nem entrar na cidade direito, né? Eles eram totalmente descriminalizados e havia um preconceito muito grande, tá? Ninguém dava emprego, ninguém se importava, queria mais é que todos eles morressem. Então, infelizmente, essa era a ideia, né, desse ex-escravo no Brasil, ele não conseguiu nada, tá? E a gente fala que é culpa do sistema, essa criação de favelas, né, essa marginalização de muitas pessoas, dessa grande violência, desse tráfico de droga, é culpa do sistema, sim, desde essa época, desde a abolição. Ninguém fez nada. E é claro, consequências viriam. E a gente está sofrendo essas consequências até hoje, né? Culpa, então, dessa liberdade. Culpa, primeiro, de trazer os escravos para cá, porque não podia. Já era um crime. Outra coisa, para que liberte os escravos, abandonam eles. Gente, era 50% da população, ou mais, era escrava. Então era muita gente mesmo. Teve que se virar com a vida. Consequência de hoje é o que a gente vê aí, tá? E a gente tem sim que retomar isso, a gente tem sim que mudar essa situação, tá? E aos poucos a gente tem que acabar com esse preconceito, que é culpa do sistema, sim, tá? Bom, então, esses cafeicultores ficaram contra a monarquia, beleza? E o que vai acontecer também? Questão militar. Os militares, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que se empoderaram, tá? Os militares no Brasil eram muito poucos, né? Não tinha necessidade de ter muitos militares, mas, né, depois do período da regência, que precisou de bastante, né, trabalho militar por causa de muitas revoltas, depois vem a Guerra do Paraguai, eles precisam de muitos militares, muitos soldados. Então, o militar no Brasil começa a ganhar força nessa época, começa a aumentar número, começa a aumentar prestígio, né? Eles voltam da Guerra do Paraguai como vitoriosos e com muito prestígio dentro do Brasil, tá? E o que eles percebem também durante a Guerra do Paraguai? Que o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, esses países que participaram também, né? Eles tinham contatos com os militares uruguaios, argentinos que estavam do mesmo lado, eles conversavam entre eles, né? E falavam, poxa, por que que o Brasil ainda tem rei? Por que que o Brasil ainda é monarquia? Isso já é ultrapassado. É porque, olha, aqui na Argentina, aqui no Uruguai, a gente já tem presidente, a gente elege, a gente vota, a gente escolhe quem vai ser o nosso presidente, a gente tem a liberdade de expressão, a gente tem liberdade política aqui, e começa esses assuntos, e esses militares, então, voltam da Guerra do Paraguai com essas ideias, né, de liberdade política. E eles também, é claro, fazendo parte dessa política e tendo poder, tá? Então, os militares no Brasil vão ser a peça-chave para conseguir essa república. Tá? Eles vão dar o golpe, eles vão tirar, então, o monarca vai tirar o Dom Pedro II e vão assumir aí a república. Tá? Então, os militares é que vão dar o passo definitivo para instaurar a república. Então, eles tinham o apoio de todo esse pessoal aí que a gente já falou anteriormente, tá? E eles tinham poder, né? Militar mesmo, eles tinham armas nas mãos, eles podiam chegar e fazer o que quisessem. Bom? Bom, para evitar, né, que acontecesse o fim da monarquia, Dom Pedro II até tentou fazer algumas coisas, mudar, né, fazer o que eles queriam, tal, e falava que ia fazer, que ia mudar e tal, mas acabava não acontecendo nada, tá? As mudanças não aconteciam de verdade, tá? Foi aí que então, né, alguns líderes que se destacaram, vou falar o nome aqui para vocês, ó, o Benjamin Constant, perdão, e Solon Ribeiro, tá? Que eram os militares, que se destacaram aí principalmente, teve civis também, que não eram militares, né? O Rui Barbosa, o Quintino Bocaiúva, o Francisco Glicério, tá? E o Marechal Deodoro da Fonseca é que recebeu a missão de liderar esse movimento, tá? Essa operação de tirar o imperador do poder, tá? Aí as tropas do exército vão cercar aí então o Ministério da Guerra,
no Rio de Janeiro, e na manhã de 15 de novembro, por isso que a gente tem um feriado em 15 de novembro, tá, gente? Que é a proclamação da República, ou seja, a gente tirou o monarca do poder, a gente tirou Dom Pedro II daqui e instaurou a República, tá? Por interesses próprios de poder, bom? E isso foi em 1889. Tá? Essa manifestação de rebeldia, então, encerrou a monarquia no Brasil. E a família real teve 2 dias, tá? Para deixar o país e foram embora exilar na França. Bom, é isso. Então, essa aula a gente viu essa transição, né? De saico, rei e entra presidente. Bom, aí vocês vão fazer a atividade da página 221, exercício 1 e 3. Beleza? Só esses dois. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu ajudo vocês. Então é isso, gente. Até a próxima aula.